Em Assassinato no Expresso do Oriente, a pergunta que todo mundo faz parece bem simples. Mas e se o verdadeiro mistério não for quem matou, e sim o que se passa na mente dos passageiros? Hoje, a gente vai fazer uma espécie de autópsia psicológica para desvendar as forças ocultas que realmente movem essa história. Bom, a premissa da história é um clássico que todo mundo conhece. Um homem é morto num trem de luxo e, literalmente, todos a bordo são suspeitos. Parece um quebra-cabeça simples, né? Pois é, só que essa talvez seja a pergunta errada. O brilhantismo dessa trama não está no quem, mas no porquê. A verdadeira investigação aqui é sobre a alma humana. É que essa história vai muito, mas muito além de um simples suspense policial. Ela é, na verdade, uma exploração profunda do trauma coletivo, da vingança e daquela busca por uma justiça que a lei por si só não conseguiu oferecer. E o cenário aqui é a chave de tudo, né? O trem aprisiona os personagens e esse espaço fechado, claustrofóbico, acaba virando uma metáfora perfeita para nossa própria mente, um lugar onde segredos, dores e ressentimentos se acumulam, até que uma hora tudo explode. Para entender o que acontece nesse trem, a gente precisa olhar para uma ideia da psicanálise, a de um superego coletivo. Pensa nisso como um tribunal moral improvisado que se forma ali dentro. Ok, vamos lá. Superego. O que é isso? De um jeito bem simples, o superego é a nossa bússola moral interna. É aquela vozinha na cabeça que atua como nosso juiz. É a parte da nossa psique que absorve as regras da sociedade e fica nos dizendo o que é certo e o que é errado. E é aqui que a coisa fica fascinante. Os passageiros, de repente, começam a agir como se fossem uma única entidade moral. Todos eles estão unidos por um trauma terrível, a tragédia da família Armstrong. E como eles sentem que a lei falhou, eles basicamente decidem criar um tribunal próprio. O que eles fazem não é um ato de violência aleatório, de jeito nenhum. É uma punição calculada, uma tentativa desesperada de reequilibrar a balança da moralidade, se tornando juntos juiz e júri. Só que um tribunal, mesmo que seja um tribunal moral, precisa de energia para agir. E essa força vem de um lugar muito mais primitivo, muito mais visceral. Vem da fúria, daquilo que a psicanálise chama de id, o verdadeiro motor da vingança. O id é a nossa parte mais instintiva, mais crua. Ele busca satisfação imediata para os nossos desejos e impulsos, fome, paixão e, claro, neste caso, a vingança. É o quero agora. Então, se o superego coletivo deu a estrutura moral, o id botou a lenha na fogueira. Cada um daqueles passageiros é movido por uma dor individual profunda. O assassinato do Hatchet, então, vira uma válvula de escape. É a descarga de toda essa energia psíquica que estava reprimida. A dor, a raiva, a impotência, tudo isso explode em um único e violento ato. Sendo assim, o caminho psicológico até o crime fica bem nítido. Primeiro, vem o trauma, a tragédia da família Armstrong. Depois, a falha da lei, quando o culpado simplesmente escapa. Isso leva ao pacto sombrio, essa união dos passageiros. E tudo culmina na execução simbólica, que nada mais é do que um ato de vingança coletivo. E bem no centro disso tudo, a gente tem a peça final do nosso quebra-cabeça psicológico, o detetive Hercule Poirot. Ele representa o grande dilema do ego. O ego é um mediador, é a parte da nossa psique que fica tentando equilibrar os impulsos do id, os padrões morais do superego e, claro, as demandas da realidade. Ele é quem, no fim do dia, toma as decisões. E na nossa história, não há dúvida, Hercule Poirot é o ego. Ele é o homem da ordem, da lógica, da lei, que de repente se vê preso num cabo de guerra entre o impulso primitivo por vingança e as regras rígidas da sociedade que ele tanto defende. O conflito do Poirot é gigantesco. De um lado, ele tem a justiça legal, que exige que ele siga as leis à risca, identifique os assassinos e mantenha o sistema funcionando. Do outro, existe uma justiça moral, que pede que ele reconheça o trauma daquelas pessoas, que ele entenda a motivação por trás de tudo e, no fim, proteja o grupo. A escolha dele é entre a verdade técnica fria da lei e uma verdade humana que é muito mais complexa. A escolha final de Poirot é a de um ego que se deforma. Ele literalmente dobra a lei para conseguir acomodar uma verdade que é simplesmente insuportável. Ao oferecer duas soluções para o crime, uma falsa e uma verdadeira, ele, na prática, permite que o superego coletivo dos passageiros vença a lei dos homens. Então, qual é o veredito final dessa nossa análise? O que realmente aconteceu no Expresso do Oriente olhando por essa lente?
A verdadeira história não é sobre um assassinato, mas sim um estudo sobre luto e trauma. É sobre como a dor pode forjar um pacto sombrio e inquebrável. E mais do que tudo, mostra a psique humana criando suas próprias regras de reparação quando a justiça oficial falha. É um comentário poderosíssimo sobre os limites da lei. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Quando a lei não consegue proteger os inocentes e punir os culpados, será que a moralidade pode ou até deve criar suas próprias regras? A história nos dá uma resposta, mas a questão, essa fica no ar para a gente refletir.